Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, em Tua presença nos encontramos novamente agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, por estarmos iniciando um novo estudo para esta semana em Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente na nossa mente, no nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, lutas, problemas, dificuldades. Tu conheces os pedidos que nos são enviados, os nomes que são citados, os problemas que enfrentam e confiamos em Ti, Pai, no Teu poder para que dê vitórias a todos segundo a Tua vontade. Especialmente pedimos por Antônia Almeida. Ela está agradecida pelo livramento que recebeu de uma queda que ela tomou. E Antônia Almeida também está agradecida pela netinha Alice, que está hoje completando mais um ano de vida. Pedimos que abençoe também Tereza Lima Nascimento, Natália Suquina, Eulálio, Wilson, Florinda, Uesa, Domingos. Abençoe Luiz Maas, ele pede especialmente pelo Rael. Também abençoe Abadia Ferraz, seu irmão Aelson, que sofreu trombose, e todos os demais, Pai. Nós confiamos em Ti e sabemos que Tu farás o melhor. Em nome de Jesus. Amém. O estudo que iremos fazer esta semana é um estudo muito importante para todos nós. Cada estudo que fazemos com vocês, especialmente nesta série de crescermos em um relacionamento com Deus, todos os estudos são importantes. E se nós colocarmos em prática o que nós estudamos, com certeza nós iremos nos aproximar de Deus, fazer a vontade dEle, estaremos seguros de que Deus está próximo de nós e sempre cuidando nos nossos problemas e necessidades que temos. Essa semana queremos falar com vocês a respeito de arrependimento e perdão. Aqui nós vamos ver que a resposta de Deus ao problema humano do pecado, Ele está sempre pronto para nos lavar, se nós assim clamarmos no sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O ser humano, depois que pecou, depois que Adão e Eva pecaram, Deus ele não se distanciou de Adão e Eva. É bem verdade que Deus ia todos os dias lá no Jardim do Éden conversar com Adão e Eva, mas depois do pecado, como nós já estudamos na semana passada, o pecado causa uma separação, uma barreira entre nós e Deus. Deus então não falou mais pessoalmente, face a face com Adão e Eva, mas Deus ele sempre nos fala através do seu Espírito Santo e está sempre próximo de nós, cuidando de nós. Deus ele não está indiferente à nossa miséria. E quando foi no tempo determinado, Deus enviou seu Filho Jesus, que veio em semelhança de carne humana, para poder realizar uma operação de resgate. Nós fomos criados por Deus e também fomos resgatados por Ele através do sangue de seu Filho amado Jesus. Deus, na pessoa de Jesus, morreu por nossos pecados. Na cruz, Jesus pagou o alto preço da justiça pela nossa salvação. E desde então, o Senhor Jesus tem intercedido no céu por nós para assegurar nosso lugar com Ele em seu reino. Jesus, ao voltar para os céus, Ele se assentou à direita de Deus Pai para interceder por todos aqueles que clamam a Ele. Quando Deus chamou o povo de Israel para sair do Egito e ir para a terra prometida, a terra que Ele havia prometido a Abraão, depois a Isaac, a Jacó, agora chegou o tempo de Deus entregar a posse da terra aos seus filhos que Ele havia escolhido através de Abraão, que se tornou pai de uma grande nação. O povo de Israel estava ali, acampados na planície do Egito, ali do Sinai, e
estavam sendo protegidos por uma nuvem que cobria o calor do sol durante o dia, e à noite essa nuvem dava aquecimento ao povo, porque no deserto é um contraste muito grande, de dia é muito quente, de noite é muito frio. E Deus então protegendo os seus filhos. Moisés havia subido para o monte e lá Moisés permaneceu 40 dias, e o povo então já achou que talvez Moisés tivesse morrido. Quem sabe morrido de fome, ou se não, morrido pelo fogo consumidor que estava ali sobre aquele monte. E então, o que eles fizeram? Pediram a Arão que construísse para eles um ídolo. E eles pressionaram Arão, e Arão cedeu. Ficou com medo de ser agredido pelas pessoas, e ele então pediu que trouxessem os ouros que eles tinham, as argolas, as correntes que haviam ganho lá dos egípcios antes de sair do Egito, e ele então derreteu todo aquele ouro e fundiu um bezerro de ouro, um ídolo. E aquele povo então agora, eles adorando esse bezerro e dizendo que foi aquele bezerro que os havia tirado do Egito. Vejam, há poucos dias antes, quando Deus falou com eles do monte, antes de Moisés subir, eles disseram: olha, tudo que o Senhor falou nós faremos. Logo depois que Moisés subiu ao monte, estava demorando para descer, já se corromperam, já abandonaram, já deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, e passaram a adorar ídolos. Mas Deus, ele não abandona os seus filhos. Quando Moisés desceu, que quebrou aquelas tábuas de pedra dos 10 mandamentos lá naquele bezerro de ouro e derreteu aquele bezerro, misturou a cinza na água e deu o povo beber para que o povo se arrependesse, Deus ele perdoou. Deus, irmãos, ele é longânimo. Não existe pecado que Deus não perdoe. Nós precisamos crer nisso. Se nós confessarmos o pecado e abandonarmos, Deus ele nos perdoa. Agora, eu quero contar para vocês um relato que aconteceu com uma irmã. Ela tinha tido uma semana muito atarefada, ela sabia que tinha ainda muita coisa para fazer naquela sexta-feira antes de começar o sábado, e tinha coisas urgentes para fazer, e as coisas urgentes foram engolindo as coisas importantes, e quando ela percebeu, o sol já havia se posto. Então, em família, fizeram uma refeição especial de sexta-feira à noite, fizeram o culto juntos, mas pela manhã, ao sábado, quando essa irmã acordou, ela não conseguiu deixar de perceber que o banheiro estava sujo, e ela passou um pano no banheiro. Em seguida, ela viu que o filho pequeno havia feito xixi na cama, molhou todos os lençóis, e ela tirou os lençóis, jogou na máquina com outras roupas para serem lavadas. E enquanto essa irmã preparava o de jejum, ela percebeu que não havia sobremesa para o almoço. Então assou rapidamente um bolo de banana e notou que o marido precisava de uma camisa passada para ir à igreja. Passou também, dobrou algumas roupas e levou o lixo para fora. E então aquela irmã percebeu: é sábado, o dia que eu mais amo, e ainda assim estou fazendo todo esse serviço e me distraindo do real sentido desse dia santo. Aproximar-me de Deus, estou me distraindo. E por um instante a mente daquela irmã tentou justificar as ações. Eram coisas importantes, necessárias? Será que eram mesmo? Aquela irmã estava agindo como Marta. Jesus disse que ela estava ocupada em muitos serviços, irmã de Maria. Está em Lucas 10, 40, e Jesus então, nos versos 41 e 42 de Lucas 10, Jesus disse: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apesar de tudo isso, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A boa parte era sentar-se aos pés de Jesus por amor, não apenas no sábado, mas em todos os dias. E naquela manhã, aquela irmã não havia feito a escolha certa. Ela amava a Deus, mas era fácil esquecer que Ele lhe deu o sábado como um presente no tempo e para fortalecer o relacionamento de ambos. Aquela irmã deixou escorrer lágrimas silenciosas enquanto ela permanecia na cozinha. Irmãos, eu quero dizer a todos vocês que essa história
não é para definir o que devemos ou não devemos fazer no sábado. É lembrar porque precisamos identificar o que enfraquece ou desgasta o nosso relacionamento com Deus. Quando o coração sente a dor do pecado e da separação e clamamos a Ele, a Deus, Jesus está muito perto. Salmo 53 e no verso 2 nos diz a palavra de Deus: do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há quem busque a Deus. Vejam, Deus está olhando dos céus para ver se há alguém que entenda, alguém que o busque, e Deus está pronto a atender. Jesus, com as suas mãos manchadas de sangue, ele segura vestes brancas para dar a todos aqueles que reconhecem que são pecadores e que se arrependem. Nossas justiças são trapos de imundícias, as nossas vestes, o que nós achamos que é necessário, que é bom que nós fazermos isso e vai nos ajudar na salvação, de nada adianta. Precisamos das vestes brancas que Jesus tem para nos dar. Jesus, ele vê nossas lágrimas de arrependimento. Jesus, ele renova e remove nossas roupas imundas. E em seguida, Jesus nos envolve com suas vestes puras de justiça, que cobrem nosso pecado confessado completa e perfeitamente. Podemos então lavar nossas vestes em seu sangue, como diz o apóstolo João em Apocalipse, no capítulo 7 e no verso 14, o apóstolo João escreveu: Senhor, tu sabes, e ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos nós, irmãos, temos tribulações, temos problemas, mas nós deveremos recorrer a Jesus. Jesus é o nosso maior e melhor amigo, está pronto a nos perdoar, está pronto a nos dar vestes brancas que são a sua justiça e não a nossa. Jesus, ele não veio para condenar nenhum ser humano. O pior ser humano que houver no mundo, se ele se arrepender, ele receberá também as vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro e também terá os seus pecados perdoados. Irmãos, temos muitas correrias na vida, muitas lutas, muitos problemas, mas não vamos deixar que essas correrias, esses problemas, tomem aquele tempo que nós temos que dedicar a Deus. Assim como essa irmã que eu li para vocês aqui o relato, ela fazendo as coisas que não deveriam ser feitas no sábado, porque poderia ter deixado para outro dia, mas ela com aquela correria, com aquela preocupação, ela queria fazer e deixar tudo pronto. Deus, irmãos, ele também conhece as nossas intenções. Portanto, clamemos a Deus, invoquemos o seu nome e nos arrependamos de algum pecado que porventura nós ainda cometemos, sabendo que estamos cometendo, porque conforme lemos aqui em João, 1 João 1,9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é fiel, irmãos, confie em Deus. Não confie em ser humano, não confie em pastor, não confie em pessoas que você conhece, que acha que são boas pessoas e são pessoas íntegras e pessoas que vivem aquilo que falam e pregam. Não confie, confie em Deus, confie em Jesus. Ele morreu por mim, morreu por você, e é Ele que vai nos dar a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a continuarmos firmes neste propósito, buscando a presença dEle em nossa vida cada dia, a direção, e sempre prontos a fazer a vontade dEle e não a nossa vontade. Que Deus nos abençoe.